Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje recebe e entrevista Rodrigo Freire, diretor do consórcio Eldorado em Natal. Nós vamos conversar com ele sobre como os consórcios estão crescendo após o período da pandemia, principalmente o que ele dirige. Rodrigo Freire, alegria imensa receber você pela segunda vez. Fizemos uma entrevista há algum tempo atrás, onde você explicou para o telespectador e para a telespectadora como é que funciona um consórcio. Mas passou esse tempo todo e aproveitando essa época, estamos num domingo de carnaval, é muito positivo ouvi-lo novamente. Quero renovar os agradecimentos porque você aceitou esse meu convite. O prazer é meu, Nelson, estar aqui mais uma vez com você, falando sobre o sistema de consórcio, é um sistema já consolidado no nosso país, que só cresce ano a ano, né? E sempre bom realmente divulgar como é que estão os dados aí do sistema de consórcio que faz parte do mercado financeiro brasileiro, né? É verdade. Agora, como é que funciona o consórcio e quando surgiu a figura do consórcio aqui no Brasil? Bom, o consórcio ele é uma invenção genuinamente brasileira, foi criado por brasileiros na década de 60. Foi quando ele foi iniciado. Na época foi criado por funcionários do Banco do Brasil. E ele se perpetua até os dias de hoje, crescendo ano a ano, né? E o seu funcionamento ele é um mecanismo bem simples, é um mecanismo de poupança, onde as administradoras elas formam grupos de pessoas. Essas pessoas podem ser físicas ou jurídicas, né? E cada cliente, cada consorciado que adere ao grupo, ele se torna um consorciado em si, e vai participar mensalmente de assembleias, onde é a reunião que existe para a contemplação das cartas de crédito, né? Então, o consórcio, a sua essência é essa, desde a sua criação. Desde a criação. Qual a importância dessa entidade, consórcio, para os brasileiros? Olha, o consórcio ele foi criado no momento em que não existia financiamento no Brasil. Então, ele foi um mecanismo extremamente relevante para o escoamento da produção industrial na época. Se fabricava muito carro e não se tinha como vender esses carros se não fossem através da compra à vista. E aí nasceu o consórcio. E o que mantém o consórcio até hoje é justamente a sua essência, porque como são grupos de pessoas que são reunidos, não existe a cobrança de juros. Então, essa modalidade de compra, que é uma compra parcelada, ela se torna extremamente interessante para o cliente, porque ela é muito desonerada em relação às alternativas de crédito que existem hoje no país. É bem mais barato, na maioria das vezes, você fazer um consórcio do que você comprar um bem financiado. Quantos brasileiros participam hoje de consórcio? Olha, a nível nacional, hoje, existem mais de 10 milhões de participantes no sistema de consórcio. 10 milhões? 10 milhões e 200 mil consorciados aproximadamente existem. Na empresa que a gente dirige, que é o Consórcio Eldorado, nós temos aproximadamente 15 mil consorciados na nossa região aqui, no Rio Grande do Norte. E é o primeiro consórcio de Natal. O Consórcio Eldorado, ele é pioneiro aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ele está completando esse ano 43 anos de existência e já atravessou várias fases aí da economia brasileira, o que faz com que ele consolide cada vez mais em nosso mercado. No período da pandemia, que a gente já atravessou o momento mais crítico, mas naquele momento crítico, houve redução da procura dos consórcios? Só a pandemia foi um período que a gente se surpreendeu bastante. A gente, de fato, não tinha expectativas, nem previu o que poderia acontecer, mas na nossa empresa nós mantivemos todo o nosso quadro de pessoal na ativa, né? E, por incrível que pareça, a gente conseguiu crescer nesse período, né? Não só a nossa empresa, como também a nível nacional, a gente acompanha mês a mês a variação de participantes de consórcio a nível Brasil,
E esse número cresceu, né? Ele tem crescido mês a mês, e isso mostra sim a força do sistema, mostra a importância que o consumidor está dando a buscar uma compra que seja mais econômica para si, para a sua família. Muitos clientes também usando o consórcio como formação de patrimônio, alavancagem patrimonial. Então, existem várias formas de você desdobrar o produto consórcio em si. Quer dizer, então, que a pandemia, que foi muito ruim para alguns segmentos, para alguns setores, para os consórcios foi um grande achado. Foi. Para o sistema de consórcio em geral, a pandemia foi um período que o sistema conseguiu atravessar crescendo, né? Crescendo porque eu acho que o consumidor ele se privou de vários gastos e os investimentos mais relevantes ele procurou se ater. Eu acho que isso talvez tenha sido um fator que impactou no crescimento do consórcio. Agora, vamos aterrissar em Natal, no Rio Grande do Norte, e vamos falar do consórcio Eldorado. Há quanto tempo você falou que esse ano ele faz 43 anos? 43 anos, a empresa está completando agora no mês de outubro, né? Fez 42 agora em outubro, mas esse ano 2024 a Eldorado estará completando 43 anos. Como é que foi a trajetória do consórcio ao longo desses 43 anos? Foi uma trajetória de grande aprendizado e de amadurecimento, porque quando o consórcio Eldorado nasceu, ele começou trabalhando com formando grupos de carros e motocicletas na época. E sempre foi o carro-chefe da Eldorado, né, por muitos anos. Posteriormente, a empresa começou a atuar no segmento de imóveis e desde 2003 até aqui nós temos atuação no ramo imobiliário, né? Então, foi... Desde quando? 2003. 2003. Há 21 anos. Além de automóvel, da linha de carros, passou a atuar na área imobiliária. Imobiliária, isso. E é um segmento de consórcio que tem crescido bastante, Nelson, porque a compra da casa própria é algo muito relevante para o cliente e o consórcio imobiliário ele permite vários desdobramentos na utilização da carta de crédito, né? Então, isso é outro fato que tem trazido muito crescimento ao segmento imóvel. Dentro desse segmento, o cliente ele tem a opção de compra de imóvel residencial, comercial, e você tem aí salas comerciais, prédios, lotes, terrenos, reforma, construção. Então, é muito abrangente o segmento imobiliário, a possibilidade de uso da carta de crédito imobiliário no consórcio. Agora, funciona nos mesmos moldes do consórcio para veículos? Funciona nos mesmos moldes. Consorciado, o cliente ele entra dentro de um grupo, ele vai participar das assembleias, que são as reuniões mensais de contemplação, e quando contemplado, esse cliente ele vai estar de posse de uma carta de crédito para poder ser utilizada no segmento imobiliário. Há quanto tempo você dirige o consórcio Eldorado? Olha, eu estou na direção da empresa desde o ano de 2004. 2004. Agora, vamos supor, eu sou consorciado. Qual a segurança que eu, como consorciado, tenho ao fazer o meu consórcio? Olha, o cliente hoje está numa posição extremamente segura ao fazer um consórcio, Nelson, em qualquer administradora, né, que seja realmente regulamentada. O órgão fiscalizador e normatizador do sistema de consórcio no Brasil é o Banco Central. Então, é ele quem emite as circulares, é ele quem dita as normas e cada vez mais o Banco Central ele tem atuado de modo a trazer justamente essa segurança para o cliente e o respaldo jurídico para as administradoras. Então, o cliente ele precisa observar se o consórcio que ele está contratando é de uma administradora que seja formalizado. Para você formar grupos de consórcio, precisa ter um CNPJ, precisa ser de uma administradora de consórcio. E essa administradora precisa ter sido aprovada e recebido a autorização de funcionamento do Banco Central. Além disso, o Banco Central hoje, ele tem regras de funcionamento para as empresas. Por exemplo, há cerca de 3 anos, toda administradora de consórcio precisa ter uma política de prevenção à lavagem de dinheiro e contra o crime de financiamento ao terrorismo. Isso é válido para todo tipo de administradora, seja ela
regional, seja ela nacional, seja uma administradora de um banco. Então, o tratamento que o Banco Central dá aos consórcios no Brasil é um só, independente do tipo de administradora, nem do ramo de atuação dela. Como é que o Banco Central faz essa auditoria, essa auditagem nos consórcios? As auditorias elas são feitas mediante ao envio de relatórios mensais. Nós somos obrigados a enviar relatórios mensais ao Banco Central com todo o balancete de grupos, com o balancete das administradoras, com relatório de atuação em relação à política de lavagem de dinheiro. Existem vários tipos de relatórios que o Banco Central acompanha de todos os consórcios no Brasil. Então, hoje, o consórcio ele nunca esteve num momento tão seguro para o cliente, tanto é que ele tem se consolidado e crescido ano a ano. O Banco Central ele tem exercido esse papel extremamente relevante em nosso mercado. Quantos clientes consorciados existem hoje no Consórcio Eldorado? Nós temos hoje uma carteira, Nelson, de cerca de 15 mil consorciados aqui no estado do Rio Grande do Norte. 15 mil. Com aproximadamente 700 milhões em créditos sendo administrados. 700 milhões. Exatamente, em créditos de consórcio. Que áreas são as mais importantes? É de veículos ou de imóveis? Em termos de valores, o maior segmento é o de automóvel, seguido pelo de imóvel. Hoje a nossa administradora ela tem uma atuação muito voltada ao público que está buscando o consórcio imobiliário como alavancagem patrimonial, crescimento de renda, crescimento de patrimônio, né, e busca de compra de imóveis a um baixo custo. E o segmento de automóvel ele é um dos maiores no Brasil, também na nossa empresa, né, veículos leves e veículos pesados são segmentos que muitos clientes têm buscado também, nos buscam também. E a gente percebe isso já em Natal mesmo, pela quantidade de veículos que estão rodando na cidade, rapaz. Natal é uma cidade que o público gosta muito de carro. Você tem observado, eu acho que muito carro elétrico aí nas ruas, é um segmento novo de mercado que nasceu. Nós temos muitos clientes fazendo consórcio para compra de veículos elétricos, inclusive, e eu acredito que é uma tendência cada vez mais que vai crescer e se consolidar em nosso mercado, né? Porque quem não quer, nosso estado ele beneficia hoje o usuário do carro elétrico, inclusive, com a isenção do pagamento do IPVA. Né? E você fica isento também de pagar de conta de combustível, então isso já é um fator que contribui muito para o crescimento desse mercado. Com certeza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi!
Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com Rodrigo Freire, diretor do Consórcio Eldorado. Rodrigo, ainda é melhor fazer consórcio do que comprar um bem financiado num banco? Nelson, incomparavelmente, o consórcio é uma melhor alternativa do que o financiamento. Agora, por que isso se dá? Primeiro, o consórcio é um mecanismo de compra com ausência de juros. Não existe capital de terceiro, não existe dinheiro de um banco que está ali. O recurso do consórcio é recurso do próprio grupo de consórcio, dos consorciados, dos clientes. Então, a natureza da sua operação já desonera qualquer juros que poderia incidir sobre esse recurso. Então, diferentemente de um financiamento, onde o banco, que é o agente credor, ele lhe empresta um dinheiro para você pagar no futuro, ele precisa lhe cobrar uma remuneração sobre esse capital. O consórcio não tem esse dinheiro de banco, é recurso do próprio cliente que a gente junta. E nisso a operação se torna sem juros. Existem taxas administrativas que são cobradas pelas administradoras, naturalmente, porque elas são responsáveis pela formação do grupo, pela manutenção do grupo, pela cobrança de clientes, pelo encerramento dos grupos. Nós temos grupos de 180 meses. Então, por 180 meses, 15 anos, nós vamos estar administrando esse grupo. Todos os clientes que entram nele, que são excluídos e até o seu encerramento. Então, pela natureza do consórcio, pela forma como ele é constituído, ele não tem como ser mais caro do que um financiamento. Ele é uma operação muito mais econômica. Existem operações de financiamento que são interessantes quando normalmente uma montadora oferece uma taxa zero, uma taxa subsidiada, que ainda assim você fica sujeito a custos tributários como o pagamento de IOF, mesmo num financiamento com taxa zero. Então, o consórcio, ele sim é imbatível em relação ao financiamento. Com relação à compra à vista? Com relação à compra à vista, ele também é mais interessante. Porque hoje o Brasil é um dos países que tem uma das maiores taxas de juros do mundo para você fazer um financiamento, né? A Selic hoje foi reduzida essa semana a 11,25, ainda assim é uma das taxas mais altas do planeta. E, ao mesmo tempo, como é um país caro para financiar, ele é um excelente país para você investir. Hoje, nada melhor do que você ter dinheiro aplicado no Brasil. Então, se você tem um capital e você vai comprar um bem, seja ele um carro ou um imóvel, não vale a pena você tirar esse seu dinheiro que está aplicado no banco, ou muitas vezes aplicado no seu negócio, onde você tem uma rentabilidade de 5%, 10%, 15% ao mês, para comprar um bem que vai ser depreciado, teoricamente, né, que é um bem imóvel, tende a ser depreciado. Então, o consórcio, se você tem um capital, vale a pena você avaliar a ideia de aderir a uma cota num grupo de consórcio, onde você tem a possibilidade de compra desse bem através de uma oferta de lance, que é uma antecipação do seu saldo devedor, né? E nisso você faz a descapitalização total do recurso que você tem. Então, muitos clientes nossos têm plena capacidade de compra à vista, mas optam pelo consórcio para não se descapitalizarem nem perderem o custo de oportunidade que existe hoje em nosso país. O Consórcio Eldorado tem quantos grupos? Nós temos formado hoje, né, cerca de 35 grupos, dos mais variados, 35? nos mais variados segmentos. O que é que faz com que existam os grupos? É o prazo? Tem, por exemplo, você tem um consórcio de 3 anos, um de 4 anos. Será essa a medição da... Isso, o grupo, na realidade, ele é definido pela administradora, como ele vai ser constituído, né? A gente escolhe que prazo eu vou formar um grupo, que créditos irão conter dentro desse grupo, e a partir daí dessa definição de cenário, a gente inicia a sua formalização, inicia as vendas das cotas desse grupo, né? Uma vez encerradas as vendas, fecha, o consorciado não tem nova possibilidade de entrar nesse grupo, e a gente parte para iniciar outros grupos. Então, isso é a própria demanda de mercado, é segmento, é perfil de cliente, né? É o que faz a gente ter mais ou menos grupos e todos os meses a gente está formando novos grupos. Para quem é mais interessante ter consórcio, qual o perfil do consorciado?
Olha, eu diria que o consórcio hoje só não é interessante para um perfil de cliente. Aquele cliente que está precisando comprar um bem, um carro, estou precisando comprar um carro para ontem, ele pode não ser o perfil ideal do consórcio. Por quê? O consórcio é um mecanismo de compra programada. Nisso, eu vou entrar num grupo onde eu vou participar de uma reunião e vou estar suscetível a ser contemplado com aquela minha carta de crédito. Eu posso ser o primeiro a ser o contemplado no primeiro mês, eu posso ser o quinto, o décimo, eu posso ser o último. Então, para quem tem a necessidade imediata do bem, deve ver com cautela o consórcio, porque você poderá não receber nos primeiros meses que você tanto espera. Mas se você tem capacidade de esperar, a contemplação, programação de compra e capital financeiro para investir nessa cota, ele é super interessante para esse perfil de cliente. Essa contemplação acontece como? As contemplações elas acontecem mensalmente, através de um sorteio num globo que a gente faz em nossa administradora e também através da ofertas de lance, né? O lance é uma forma de contemplação onde o cliente que faz aquela maior oferta, ele é o vencedor, faz jus a pagar o lance e utilizar a carta de crédito do seu consórcio. Redução da taxa Selic que está acontecendo afeta de alguma maneira o consórcio? Em teoria, sim, na prática a gente não vê isso acontecer, Nelson, porque a Selic ela chegou a 13,75 recentemente, hoje ela está em 11,25, está para se caminhando para um cenário em torno de 9,5%, fechar o ano 2024 nesse patamar, mas a gente já teve Selic a 2% alguns anos atrás, onde o consórcio continuou a atuar a pleno vapor. Então, assim, não é só o custo financeiro que o cliente enxerga na hora da contratação de um consórcio, mas sim, ele observa qual é a empresa que está administrando aquele grupo, né? Quais são as possibilidades de uso do crédito, qual é a facilidade que ele vai ter no uso dessa carta quando ele for contemplado, qual atendimento o cliente vai ter quando precisar fazer alguma gestão do seu consórcio. Então, existem vários fatores que motivam o cliente a aderir a um grupo de consórcio, né? Então, não só o custo financeiro, mas assim, a gente vê que a redução da Selic não tende a impactar diretamente o consórcio, não. Em teoria, talvez sim, mas na prática a gente já viu que isso não é um fator determinante. Que tipos de bens podem ser adquiridos através das cartas de crédito imobiliário? É uma boa pergunta. O sistema de consórcio hoje atua de forma muito abrangente. Então, nós temos o segmento imobiliário, o cliente pode usar consórcio para compra de casa, compra de apartamento, compra de terreno, compra de lotes, construção em terrenos, construção em lote, compra de prédios comerciais, fazenda, casa de praia. Existe uma abrangência enorme no segmento imobiliário. Além do segmento imobiliário, existe também o segmento de veículos, onde ele se subdivide em veículos leves e veículos pesados. E aí entra carro, moto, caminhão, ônibus. E existe segmento também de outros bens imóveis que pode ser adquirido também com cartas de consórcio, como máquinas agrícolas, jet ski, lancha, segmento náutico também pode ser adquirido com cartas de crédito de consórcio. Tem um segmento de eletroeletrônicos, que são trabalhados mais pelas grandes lojas de magazine, mas também é um segmento do consórcio, eletroeletrônicos, e o segmento de serviços, que é um dos segmentos mais novos, foi criado com a lei dos consórcios em 2008, né? E é um segmento que permite ao cliente a utilização da carta de crédito para viagens, tratamentos dentários, cirurgia plástica, reforma e construção. É um segmento muito abrangente. Todo o consórcio hoje, ele cabe no perfil de muito consumidor. Muita gente vai procurar o consórcio, principalmente depois dessas explicações maravilhosas que você está dando. Obrigado, Nelson. O Consórcio Eldorado atua no Rio Grande do Norte com um foco muito grande em prestar um bom serviço ao cliente. A gente vê muitas empresas que passam tentando vender consórcio, tentando um crescimento rápido, e a gente sabe que não é essa rapidez que dá credibilidade a nenhuma empresa, mas sim é a seriedade com que você trata o cliente. Então,
esse é um dos nossos preceitos, um dos nossos valores, é ter o cliente como realmente um parceiro e alguém que a gente possa ajudar dentro do objetivo dele. Existe, Rodrigo, uma entidade nacional que congrega os consórcios? Sim, existe. Existe a ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. É uma entidade que tem mais de 50 anos. Ela congrega a maior parte das administradoras de consórcio no Brasil. O consórcio Eldorado tem sede em Natal, mas ele tem outras filiais? Sedes físicas nós temos aqui em Natal e temos também uma filial em Mossoró. Mas a atuação do consórcio Eldorado ela se dá a nível nacional. Nós temos clientes hoje em todo o Brasil, a maior parte, claro, é na nossa região Nordeste. Temos clientes, inclusive, fora do Brasil, Europa e Estados Unidos, né, que escolheram o consórcio Eldorado como a sua administradora de consórcio. E isso é motivo de muito orgulho a gente ver que a credibilidade que o nosso nome passa no mercado. Que beleza, que beleza. Já que o diretor mostrou o reloginho 3 vezes, eu queria que você se dirigisse ao nosso telespectador, que certamente está encantado com as informações que você deu sobre o consórcio Eldorado, sobre consórcio de uma forma geral, mas especificamente sobre o consórcio Eldorado, fazendo esse ano 43 anos. Então, para concluir, volto a palavra para você se dirigir ao nosso telespectador e telespectadora. Bom, eu diria ao telespectador do programa que, quando for buscar um consórcio, verifique sempre no site do Banco Central se esse consórcio está legalmente constituído. Isso é um dado importante, porque, afinal de contas, a gente, quando faz um consórcio, a gente está programando uma compra e esse consórcio pode levar décadas, ou melhor, anos, né? Pode levar 60 meses, 100 meses, 120, até 180 meses. Tem consórcio até de 2 décadas ou mais, sim, tem de mais de 200 meses. Então, você vai iniciar uma programação de compra de longo prazo. Não adianta se ater só a um custo financeiro, é muito mais relevante você se ater a uma empresa que possa lhe dar respaldo e segurança que esse recurso que você vai estar pagando todo mês, você vai ter garantias no decorrer do seu plano. Nada melhor do que você fazer um investimento com segurança. Então, verifique. O Banco Central tem um ranking das administradoras que são mais reclamadas a nível nacional. Verifique o ranking, verifique se o consórcio que você está contratando não faz parte desse ranking, que não é nada positivo, né? E, com relação ao consórcio Eldorado, nós temos a maior satisfação em atender o público do Rio Grande do Norte. A nossa maior clientela é aqui no nosso estado. Temos equipes aqui de atendimento na sede Natal, em Mossoró, para prestar sempre o melhor serviço ao cliente e dispomos sim dos melhores planos de consórcio que o cliente pode encontrar para o atendimento dos objetivos dos clientes, seja no segmento imobiliário, no segmento de carros, motocicletas e serviços. Se um telespectador precisar manter contato com o consórcio, você pode dizer como é que o endereço? Claro. O nosso endereço é consórcioeldorado.com.br. Temos também o Instagram, @consórcioeldorado. Nosso endereço físico aqui em Natal é na Avenida Prudente Moraes, 1610, no bairro do Tiró, principal avenida da cidade. E estamos sempre à disposição ao atendimento dos nossos clientes ou a quem buscar, tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre consórcio. Rodrigo, só me resta agradecer, renovar o agradecimento por você ter aceitado o convite insistente meu para você dar essa entrevista maravilhosa, muito esclarecedora sobre o que é consórcio e também sobre o que é o consórcio Eldorado. Só me resta agradecer. O senhor que agradeço, estou sempre à disposição para falar sobre o tema, um tema que a gente adora, realmente fala com paixão, pelo tempo que a gente já vive isso, pelo que a gente já conhece. E, mais uma vez, é um prazer estar com você aqui falando sobre isso. Grande abraço. E um bom carnaval para você. Igual. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua costumeira audiência. Quero lhe desejar um bom período de carnaval, com muita seriedade, com muito cuidado, e nós nos veremos no próximo programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Sicredi. Pode sonhar. Juntos, a gente realiza.